Afinal, por que a caracterização da série de God of War ficou tão ruim e muita gente começou a criticar? No vídeo de hoje eu vou te explicar com detalhes o porquê isso aconteceu. Então é claro, já deixa o like e se inscreve que no canal Para Nerd tem vídeo nerd todos os dias. Na última sexta-feira, 10 horas da manhã, diversos sites postaram a imagem que a Prime Video soltou mostrando o Kratos e o Atreus, e que na série vão ser interpretados pelo Ryan Rust e o Kellen Vinson. Esses dois atores são muito fortes dentro da indústria e são atores que, a gente pode colocar que iriam sim fazer um bom papel. O grande detalhe é que logo que a imagem saiu, as pessoas começaram a questionar o visual dos personagens, dizendo que parecia muito mais um cosplay bem feito do que de fato uma adaptação, para um live action. E eu vou explicar alguns detalhes para vocês que a gente tem que começar a entender nisso. A gente tem que pensar que jogos são constantemente adaptados para os cinemas. Isso não é novidade para ninguém. O último exemplo bom que a gente teve foi justamente The Last of Us. A Bella Ramsey e o Pedro Pascal foram interpretar então dois personagens muito icônicos, e o detalhe é que quando a gente vê essa caracterização deles dois aí, como vocês estão vendo, a gente consegue ver e identificar que são justamente o Joe e a Ellie. O detalhe aqui é que eles não são extremamente parecidos, porque eles não são cosplays, é uma adaptação para o mundo real. A gente tem que entender que quando uma adaptação vai ser feita, ela não busca ser totalmente fiel ao personagem. A gente tá falando do universo dos jogos, um universo que ele é um pouco mais fantástico. Quando a gente vai fazer uma adaptação live action de alguma coisa, a gente tem que meio que pensar que tem que ser real, e é por isso que algumas coisas vão mudar. O detalhe aqui é, o exemplo que a gente tem, a Ellie tá diferente, o Joe aqui tá diferente, mas quando a gente parte agora, por exemplo, para outras adaptações que foram mal feitas, elas acabam pecando às vezes por tentar se parecer demais e ficar parecendo um cosplay. Um ótimo exemplo que a gente tem aqui é o filme Death Note, que a Netflix produziu e que parece que foi, dois cosplays que se juntaram, gravaram e ficou aquela monstruosidade que a gente vê como série. O que a gente tem que pensar aqui é que essa adaptação beirou muito mais se preocupar em ser semelhante esteticamente do que de fato com a produção e com a obra em si, e esse aqui que é o grande problema que a gente tem que analisar hoje. Quando a gente volta para a adaptação da Prime Video, a gente tem que lembrar em primeiro de tudo que essa adaptação está sendo feita junto com a PlayStation, junto com a Santa Monica Studio, todos eles estão juntos ali para tentar produzir a melhor série possível. Um grande comentário que a gente viu em relação ao Kratos, primeiramente, era em relação ao shape dele, ele tava mais gordinho, falaram que era o deus do barril, o deus da cerveja. Esses comentários que surgiram, eles são muito cínicos, eles são muito poderosos, porque as pessoas acabam fazendo uma pressão para que se mude alguma coisa. O detalhe aqui é, e eu quero que vocês entendam isso que eu tô falando para vocês, se a gente tá falando de mudar alguma coisa, são detalhes bobos que tem que ser mudados. A caracterização deles, ela peca porque ela tenta ser muito parecida, mas ela ficou tão parecida, vamos dizer assim, que para mim lembra muito mais um cosplay do que de fato uma adaptação live action. Eu acho que existem outros modos de você fazer uma adaptação, você deixar o personagem também claramente parecido, só que sem fugir tanto da realidade, como acontece aí, O Atreus pra mim tá parecendo um anão com topete, Claro, é o ator ali que é pequenininho mesmo, tudo bem, mas vocês veem que quando a gente vai muito por esse caminho, as coisas ficam um pouco mais complexas. O exemplo que a gente tem que trazer aqui e pensar numa adaptação, a primeira delas é, em relação ao shape do Kratos mesmo, que a gente pode colocar pra analisar. O Kratos, ele já é diferente do Kratos que a gente conhece lá da cultura grega, O Kratos da cultura grega realmente, ele tinha um físico fantástico, ele era o deus da guerra, tinha todos os gominhos muito definidos, e quando a gente vai pro Kratos já da mitologia nórdica, a gente tá falando de um Kratos que já se passaram alguns bons anos, ele já não é aquele cara com aquele shape mais slim, a gente tá falando com um cara com o shape do Jorlan, a gente pode colocar, é um shape um pouco mais denso, mais robusto, mais tanque de guerra, literalmente a gente pode falar nesse modo. Esse shape tá legal? Com toda certeza. Vocês, que inclusive falam do ator, esse ator, ele deu a voz ao Thor dentro mesmo da série, do God of War. Então, assim, ele é um cara que ele já é inserido dentro desse universo. O detalhe que a gente também tem que pensar aqui é a barba dele. Esse, em relação à barba, eu confesso para vocês que eu pensei de dois modos. O objetivo da barba era ficar muito fielmente parecida com a barba do Kratos. A gente sabe que o Kratos, desde lá, da série dele na época dos Olimpianos ainda, quando ele era um espartano, vamos colocar assim, ele sempre teve aquele cavanhaque mais avantajado. Então a barba é sem dúvida uma premissa muito importante dentro de God of War, dentro da caracterização do Kratos,
E o detalhe é que não ficou bem feito. O que a gente teve ali é uma barba que ela tenta ser grande, ela tenta, né, vender pra gente essa vastidão dela, só que ela não consegue. Ela não consegue vender isso pra gente. E é aí que mora o grande problema, né? Essa barba aí, ela não tá tão cheia. Inclusive eu vi algumas pessoas até fazendo vídeos mostrando como seria a barba cheia do Kratos. E aí a gente entra de novo nisso. Se você tenta se aproximar demais da realidade, se você tenta deixar tudo muito próximo, muito, eu vou fazer exatamente desse jeito porque vai ficar muito parecido, você foge, vira um cosplay. E é esse que é o grande problema aqui. A gente tá lidando muito mais com uma obra que tá parecendo um cosplay gigante, né? Um cosplay de personagens tão icônicos e tão importantes, do que de fato com uma adaptação da série God of War, né? E aqui a gente tem que trazer grandes exemplos que foram bem feitos. Um exemplo pra mim que eu acho que é o suprassumo de uma adaptação bem feita e difícil de se fazer é Avatar, né? A série Avatar do Aang, ela é muito complexa por lidar com diversas culturas. Claro, estamos falando ali da cultura asiática, mas ela é muito bem adaptada, ela foi muito bem, né, trazida à vida, vamos dizer assim, né, a adaptação, a caracterização dos personagens. Temos personagens diferentes, mas o que a gente vê ali? Realismo. Por quê? Porque eles não se propõem a ser exatamente igual no visual, isso não existe. Eles tentam adaptar para o mundo real. O One Piece é a mesma coisa. A gente tem um Luffy sensacional, incrível, né? Isso é uma unanimidade entre os fãs, né? E o quê? Bem adaptado. Não ficou ruim, a gente não olha e não causa aquela estranheza. Agora com, né, justamente o Kratos, causa estranheza por quê? Porque a gente tá vendo eles se basearem muito mais numa coisa que busca o God of War, que busca ser igual aos videogames, quando não precisa, quando não tem que ser assim. Então essa aqui que é a grande diferença, a gente tá lidando com esses, né, tons, vamos colocar assim, que tentam se assemelhar a uma obra de uma maneira tão parecida, tão perplexamente assim, buscando essa idolatria da imagem, que fica estranho, que a gente cai nesse vale da estranheza e fala, cara, isso aqui é um cosplay, mas não, é a série live action. Eu acredito muito que do mesmo modo que os fãs fizeram pressão com o Sonic quando saiu aquela primeira imagem, que a gente falou, pô, mó cabeção estranho, mó olho estranho, né, olha o visual dele. Então eu acredito que isso também possa ser mudado, possa ser alterado, né, justamente pelo apoio e pela força aí dos fãs. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo, a ideia é justamente a gente conversar, a gente trocar ideia, a gente falar mesmo sobre essa adaptação que eu acho que gerou muita polêmica e, é claro, trocar sempre essa ideia que a gente troca por aqui. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou!